Vamos lá então, né? Vamos começar. Vamos lá. Vejam bem, nós vamos ver sobre mudança do estado físico, mas só exercício, tá bom? Um detalhe que eu vou lembrar com vocês que é super importante, que vocês não podem esquecer. Calor sensível, calor latente. Vamos lembrar comigo. Calor sensível, um estado físico, variação de temperatura. Calor latente, dois estados físicos e não tem variação de temperatura. Perfeito? Então, um tem variação, outro não. Um tem estado e outro não. Isso que é importante saber. A nossa aplicação quase sempre é uma substância pura, em particular a água, ok? Então, vamos lá. Tá. Veja bem. Eu botei umas situações aqui, ó. Olha isso. Seria um primeiro exercício. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho, e esse fenômeno era uma mudança de estado físico, chamada de... A naftalina estava no estado sólido, e ela ia automaticamente para o vapor, ou para o gasoso, tanto faz assim, prefere falar dessa maneira. Então, qual seria a mudança de estado físico? Do sólido direto para o vapor. Para quem não lembra, o nome disso é sublimação. Então, a resposta da primeira questão, mudança de estado físico do sólido direto para o vapor gasoso, sublimação. Perfeito? Então, esse foi o primeiro. A minha imagem tampou ali o nome, exercício, mas esse foi o primeiro exercício, ok? Perfeito? Então, vamos lá no seguinte. Tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, olha só. Sólido para líquido é uma mudança de estado físico. Aí eu quero depois que vocês relembrem esse nome. Do líquido para o sólido é uma outra mudança de estado físico. Tem um nomezinho também. Do sólido para o vapor também tem uma mudança de estado físico. Gostaria que vocês lembrassem. Do vapor para o sólido tem uma e do vapor para o líquido também tem um nome. Do sólido para o líquido, não sei se vocês lembram, é chamado fusão. Sim? Do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o vapor, fizemos agora, né? Sublimação. Do vapor para o sólido, é o contrário que a gente fala, né? E do vapor para o líquido, liquefação, não é isso? Ou condensação, não é isso? Perfeito. Então, olha, eu vou soltar aqui para vocês o vídeo, certo? Então, vamos lá. Oi, você está no Acredite ou Não? E hoje vamos ver o que aconteceria se todas as geleiras do mundo derretessem ao mesmo tempo. Você já ouviu falar do aquecimento global? Parece que nos últimos 100 anos a temperatura da Terra aumentou cerca de 0,5 grau Celsius. Isso pode não parecer muito, mas mesmo 0,5 grau pode ter efeitos sobre o nosso planeta. De acordo com a Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental, o nível do mar subiu de 15 a 20 centímetros nos últimos 100 anos. E, acredite ou não, vai continuar subindo. Esta temperatura mais alta pode estar derretendo alguns icebergs. Isso não para que os oceanos se elevem. Mas o aumento da temperatura e também dos icebergs poderia desempenhar um pequeno papel no nível do oceano. Icebergs são pedaços que se quebram das grandes geleiras e caem no oceano. O aumento da temperatura pode estar formando novos icebergs, ao enfraquecer as geleiras, causando mais rachaduras e fazendo o gelo mais propenso a se quebrar. Assim que o gelo cai no oceano, o oceano se eleva um pouco. O aumento da temperatura afeta geleiras e icebergs. Estariam as calotas polares em perigo de derretimento, fazendo com que os oceanos se elevassem? Isso poderia acontecer, mas ninguém sabe quando. Cientistas dizem que os níveis do mar serão pelo menos 3 metros mais altos no ano de 2100 do que a taxa existente no ano de 2000. A principal massa da Terra coberta de gelo é a Antártica, no Polo Sul. Um continente formado por gelo, com cerca de 90% do gelo do mundo e 70% da água doce.
A Antártica é coberta com uma média de 2,133 metros de espessura de gelo. Se todo o gelo da Antártida derretesse, o nível do mar ao redor do mundo subiria cerca de 61 metros. Isso sem contar outras grandes massas de gelo, como a Groenlândia. Há uma quantidade significativa de gelo que cobre a Groenlândia, que adicionaria mais 7 metros aos oceanos se derretesse. Pelo fato da Groenlândia ser mais próximo do Equador do que a Antártica, as temperaturas são mais elevadas ali, de modo que o gelo tenha mais probabilidade de derreter. Com o derretimento de todo o gelo no mundo de forma gradativa, os impactos ambientais seriam grandes, mas o ser humano iria se adaptar, de uma forma ou de outra, mesmo com a extinção de várias espécies de animais e com o fim de milhares de cidades costeiras. As mais populosas do planeta ficariam perdidas no fundo do mar. Prédios de até 20 andares ficariam submersos. Sob o peso dessa nova camada de água, o leito oceânico afundaria um pouco, o que agravaria o prejuízo. Nações como Holanda e Ilhas Maldivas ficariam inteiramente embaixo. Mas o que aconteceria se todas as geleiras derretessem ao mesmo tempo? Não dá para medir o tamanho que seria essa catástrofe. O mar se elevaria 90 metros e o leito oceânico afundaria de forma tão rápida em grandes terremotos. Mega tsunamis varreriam nações inteiras. 360 milhões de metros quadrados de oceano estariam promovendo ondas de mais de 90 metros, que deslocariam uma massa gigante de água por centenas ou milhares de quilômetros por terra. A tsunami que aconteceu em 2004, que tirou 230 mil vidas na Indonésia, partindo de um terremoto de 9,1 na escala Richter, seria nada perto das gigantes ondas que se formariam em todos os oceanos ao redor do mundo. Cidades como Rio de Janeiro, São Francisco, Nova York, Tóquio seriam dizimadas numa escala sem precedentes. Com o deslocamento da água, a correnteza traria junto destroços que iriam varrendo e destruindo tudo pelo caminho. Usinas de energia e gás explodiriam e usinas nucleares vazariam. Milhões de pessoas que sobrevivessem à inundação morreriam contaminados por radiação e outras por doenças contagiosas. Sim, porque haverá água em todos os lugares, mas a água potável não estaria disponível. Terras férteis seriam inundadas e colheitas seriam destruídas. Milhões morreriam de fome. Seca seria uma realidade em locais que antes abrigavam geleiras, que agora derreteram de forma rápida e excessiva. Uma vez que essas geleiras derreteram por completo, os córregos e rios que se alimentam entrarão em processo de secagem. Milhões morreriam de sede. Quando a quantidade de gelo e neve derretesse nas montanhas, uma grande quantidade de água seria liberada em córregos e rios, gerando tsunamis em cidades até longe do oceano. Porque a água não estaria vindo dos oceanos, e sim vindo do alto. Isso irá causar inundações ao longo das margens dos rios. Todos os que vivem em áreas baixas nas proximidades seriam varridos. Ok, assustador. Mas isso é algo impossível de acontecer. A temperatura média na Antártica é de menos 37 graus Celsius, de modo que o gelo desse continente não está em perigo de fusão. E em muitas partes do continente, o gelo nunca ficará acima de 0 grau. Já no outro extremo do planeta, no Polo Norte, o gelo não é tão grosso quanto no Polo Sul e flutua no Oceano Ártico. Se o Polo Norte derretesse, o nível do mar não seria afetado. Mudanças são sim previstas para as próximas décadas. E o nível dos oceanos vai continuar a subir por conta do aquecimento global. Mas a realidade do fim de todas as nossas geleiras é ainda uma ficção. Então, gente, um videozinho legal, né? Não sei se você percebeu que o derretimento das calotas polares, do Antártico, como foi citado, é uma mudança de estado físico, né, do sólido para o líquido chamado de fusão. Então, veja bem, relembrar o nome de cada transição dessa. Qual é o nome da mudança de estado físico, ok? Tá, vamos lá então. Vamos para a próxima situação. É um exercíciozinho. Então, vou ler com vocês. Põe-se 20 gramas de gelo fundente em um copo com água. Põe-se 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Em outro copo, com igual quantidade de água, a mesma temperatura. Então,
Então, a situação, você tem 2 copos, né? Um que está com 20 gramas de gelo fundente, isso quer dizer fundente é o seguinte, é 20 gramas de gelo a temperatura de 0 graus Celsius. E você tem 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Então, você tem ali um que está a 0 Celsius totalmente sólido e um que está a 0 totalmente líquido. Um está no início da curva da fusão e a outra está no final dela. Quando eu coloco os dois em contato, o que vai acontecer? O que vai acontecer, na verdade, que os dois ficarão literalmente sob a mesma temperatura. Porque tanto a água que está a 0, o gelo também se apresenta a 0. Então, ninguém teria um variador de temperatura. Então, o que acontece nesse caso? O conjunto se mantém a temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura se mantém constante. É como se houvesse aquela situação de 2 estados, e quando eu tenho 2 estados presentes sobre a mesma temperatura, isso é indicativo do calor latente. Perfeito? Então, a melhor resposta da questão seria a letra D. Botei aqui para vocês. 2 copos se mantêm sob a mesma temperatura pelo conceito aplicado pela mudança de estado físico. Calor latente, 2 estados com a temperatura constante. Beleza. Olha essa. A maior velocidade de evaporação do álcool, quando comparado com a água, mostra que a evaporação depende da... Bom, você sabe que o álcool evapora muito mais rápido, né? O processo se dá mais rapidamente. O conceito do álcool se dá mais rapidamente o processo de evaporação é porque a sua temperatura de ebulição ela é inferior à temperatura da água. Então, antes que a água comece a ebulir para mudar seu estado do líquido para o vapor, isso aconteceu inicialmente com o álcool primeiro. Então, na verdade, a evaporação depende da temperatura, perfeito? A sua temperatura de ebulição ou de evaporação, ok? Então, vamos lá. Próxima. Acho que eu botei aqui a respostinha até. Depende determinada para a temperatura de ebulição, de vaporização. Como se apresenta com baixa temperatura, isso determina a sua vaporização mais rápida, como eu havia falado com vocês. Como a temperatura de ebulição, de vaporização do álcool é inferior da água, primeiro acontece com o álcool e depois vai com a água. Por isso que ela evapora mais rapidamente, ok? Vamos lá. Próximo. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius e congela a 0. Ao nível do mar quer dizer que é a pressão de uma atmosfera. Na pressão de uma atmosfera, gente, a água se congela a 0 e ebule a 100. Perfeito. A sinal alternativa é que indica o ponto de congelamento e o ponto de fervura da água em Guaramiranga, Ceará. Cidade localizada a cerca de 1.000 metros de altitude. Escuta, eu falei uma coisinha um tempo atrás com vocês que era muito importante. Eu falei que a temperatura andava agarrado com o conceito da pressão. E eu falava bem assim com vocês, não sei se vocês lembram. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, se você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura dos dois conjuntos, ou dos dois pontos. Se você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de fusão e aumenta a temperatura de ebulição. Então, se eu aumento a pressão, o meu 0 da fusão vai subir e o meu 100 da ebulição vai subir, porque pressão e temperatura é diretamente proporcional. De forma que se eu diminuo a pressão, a temperatura cai, tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição. Então, quer dizer que a relação que eu tenho de pressão e temperatura é uma relação de ser diretamente proporcional. Agora, detalhe super importante. Pressão com altitude é inversamente proporcional. Se a altitude aumenta, a pressão diminui. Então, quer dizer que quando você sobe, a altitude aumenta, a pressão diminui. Se a pressão diminui, a temperatura também diminui. Então, o que eu espero quando vou nessa cidade do Ceará? Como eu fui 1.000 metros de altitude, fui lá para cima, a pressão caiu. Então, se a pressão caiu, a temperatura também caiu. Então, vai cair o 0 da fusão e vai cair o 100 de ebulição. Então, olha que ele fala. A água congela abaixo de 0? Sim. Ela cai, não foi assim que eu falei? Cai tanto a fusão como a ebulição. E ferve acima de 100? Não. Ela cai também a ebulição de 100, então não pode ser o A. B. A água congela acima de 0? Não. Como a altitude subiu, a pressão caiu, a temperatura tem que cair. O 0 tem que cair, tem que descer o 0. Então não pode ser a B. C. A água congela abaixo de 0? Pode ser.
A altitude subiu, pressão caiu, temperatura de fusão caiu, mas também a temperatura de ebulição tem que cair. E ferve abaixo de 100. Perfeito. Então, a melhor opção seria a letra C. Olha o que eu botei. A temperatura do ponto fixo cria uma dependência com a pressão, que determina quanto maior a pressão, maior seria a temperatura do ponto fixo, mas mantendo a variação constante. Porém, olha comigo aqui minha setinha, pressão com temperatura diretamente, mais pressão com altitude inversamente proporcional. Então, a melhor resposta, a letra C. Ok? Olha essa. Uma fonte de energia térmica de potência constante é igual a 20 cal por segundo fornece calor a uma massa sólida de 100 gramas. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura em função do tempo. Então, olha, a cada 1 segundo me dá 20 calorias e a massa é 100 gramas. Ele fala o que é? Ele não fala. Mas, olha, parece água, né? Então, dá uma olhada aí, grava comigo. A temperatura vai 0, 50, 150, o tempo 0, 50, 150, 170 em segundos. Agora, vamos comigo lá. Primeiro intervalinho, sólido. Segundo, sólido mais líquido. Próximo, líquido. Primeira subidinha, sólido. Segundo, sólido mais líquido. E a outra é líquido. Assim por diante, não pode esquecer. Então, vamos lá comigo. Marque a alternativa correta. O calor latente de fusão da substância é 20 calorias por grama. A temperatura de fusão é de 150. Vamos ver comigo aqui, fusão. Gente, fusão é aqui, tá? Ó, fusão não é 150. Fusão é 50. O que dá para a gente olhar direto, a gente vai rapidinho. C. O calor específico no estado sólido de 0,1 caloria grama grau Celsius. O item A e o item C tem que fazer conta, tá? Eu estou só lendo. O calor latente de fusão é de 20 cal por grama. Tem que fazer a continha também. E E. O calor específico no estado líquido é de 0 cal por grama grau Celsius. Então, vamos ver como é que seria. Olha comigo. Durante a fusão, vou voltar rapidinho para a gente ver aqui, ó. Vamos lá, fusão. Fusão é daqui até aqui, gente, ó. Ó, daqui até aqui. Então, vamos comigo. De 50 a 150 segundos, são 100 segundos. Cada 1 segundo você recebe quantas calorias? 20. Se for em 100, 20 vezes 100, 2.000, né? Então, ele recebeu 2.000 calorias. Então, ó, 20 calorias por segundo, 100, 2.000 calorias. Como eu estou naquele intervalo, volta comigo aqui, ó. Calor latente. É o tal do que mole. E o que mole como é que é? Calor, massa e o latente. Calor, eu tenho que é 2.000. Massa, eu falei no início, 100. E o latente eu quero. 2.000 dividido por 100, 20 calorias por grama. Vamos ver se foi isso que ele falou no D-meu. O latente fusão, 20 calorias por grama. Ok? Perfeito? Resposta é isso aí. Então, meus queridos, é essa situação que eu passei para vocês hoje. Na próxima a gente se encontra, fala um pouquinho mais e ficamos